Muito bem, boa noite a todos. Vamos lá? Começar então aí mais uma live. Arrumar aqui melhor. Iluminação, essa desgraceira toda. Tá bom, né? É isso aí. Então vamos, grande Zé Roberto. Esse sim, hein? Quem quiser aprender processo civil, ó, segue esse aí, ó. Professor Zé Roberto Melo Porto. Esse que manja, né? A gente vai lá só aprender com ele, pô. Boa noite a todos. E é isso aí, né? Então, hoje nós retomamos, né, o nosso projeto Estude com o Autor e retomamos o cupom, né? Então, hoje a gente vai ter cupom de desconto depois da aula de novo. Semana passada a gente não teve, né, por conta do Juspodium Day, mas o Juspodium Day já era, né? Então, agora se alguém quiser comprar, né, com algum desconto, vai ter naturalmente que se aproveitar desse cupom. Libero logo depois da aula, né, como sempre, tem vigência até às 21 horas, então quem quiser fazer uso estará lá disponível, né? E hoje, né, dando continuidade aqui ao nosso manual, nós vamos para o capítulo 25 do manual de edição atual e começamos, na verdade, hoje o estudo dos procedimentos especiais, né? Então hoje a gente vai tratar da consignação em pagamento. Na verdade, né, aquelas escolhas trágicas que a gente tem que fazer no manual. Às vezes o pessoal fica um pouco chateado, né? Diz, pô, Daniel, mas o seu manual ele não contempla todas as matérias do CPC. Nem que eu quisesse, né? O bicho já está um talo desse tamanho, e se eu tivesse que incluir ainda alguns temas, aí desvirtuaria a própria ideia de manual, né? Eu tenho aquele sonho adormecido, né? O dia que eu tomar coragem, eu vou me lançar ele e escrever um curso, né? De alguns volumes, aí uns 3, 4, 5 volumes, mas eu ainda não acho que eu tenha maturidade jurídica para isso. Mas no dia que eu tiver, aí sim você pode ter certeza que eu vou tratar de todos os assuntos e alguns outros, né? Mas no manual a gente tem que fazer as escolhas, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu trato dos procedimentos especiais, eu faço naturalmente um corte, né? Primeiro eu faço um corte em não trazer para o manual os procedimentos especiais de legislação extravagante. Então você tem, né? Você tem lei de locações, lei do mandado de segurança, as ações que regulamentam a tutela coletiva, as ações de controle, e aí você vai ter o juizado especial, e você vai ter uma série de procedimentos especiais que nós não vamos tratar, né? Eu não trato no meu manual porque eu faço esse primeiro corte, né? Vamos ficar dentro do CPC. E dentro do CPC eu faço um segundo corte, que é tratar dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Porque temos, né, na sequência os de jurisdição voluntária, né? Mas esses realmente eu também acabo não tratando aqui no meu manual. Vou tratar lá no CPC comentado, né? O CPC comentado eu trato do CPC de cabo a rabo, então não tem como fugir de tema nenhum, né? Mas aqui eu parto desses dois cortes, né? Porque são opções que a gente tem que fazer, né? Quando faz um manual volume único, porque de fato é muito extenso o processo, é muito extenso o CPC e não dá mesmo para tratar de tudo. Às vezes eu falo de alguma coisinha aqui ou ali, né? Algumas remissões, mas tratamento específico mesmo fica por conta dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa do CPC. E aí o primeiro, né, eu vou fazer pela ordem, porque o manual está na ordem do próprio código, é a consignação em pagamento, né? Então eu começo aqui com uma introdução, que eu vou ser bem sincero, é um parágrafo, né, que não vai te custar nada a ler, mas que obviamente é de uma pobreza franciscana, no que toca à própria conceituação da consignação em pagamento, que não é naturalmente um fenômeno de direito processual, né? É uma forma atípica de extinção da obrigação. Então quem regulamenta naturalmente é o Código Civil. Então óbvio que se você quiser ter uma dimensão do que é a consignação em pagamento como fenômeno jurídico, não vai ser aqui no manual, e eu acho até que não vai ser em livro de processo civil nenhum, né? Recorra ao livro de Direito Civil, ao professor de Direito Civil, que ele vai te explicar, né? Fundamentalmente, é a ideia do exercício do direito de pagar, né?
A gente sempre lembra do devedor com o dever de pagar, mas ele também tem um direito de pagar. E se aí ele encontra alguma dificuldade, ou por conta do credor, ou por circunstâncias alheias à sua vontade, ele vai ter uma saída, né, para se livrar da obrigação, que é o fenômeno da consignação em pagamento, né? Então, no tópico 2, eu vou trabalhar o artigo 539 do CPC, que versa sobre a consignação extrajudicial, uma tendência, na verdade. Eu, inclusive, fiz uma live bem legal aqui com a professora Flávia Rio, lá da UERJ, no sentido, né, dessa desjudicialização, um tema que está um tanto quanto já na moda, e aqui a gente percebe, né, uma tentativa do legislador de obter uma consignação em pagamento com a extinção atípica da obrigação sem a necessidade da intervenção do judiciário. Então, fundamentalmente, nesse capítulo, o que eu vou trazer a você é uma análise dos requisitos que estão previstos para que este pagamento, para que essa consignação, extrajudicial, ela possa ser admitida, né? Uma obrigação em dinheiro, a existência no local de uma instituição financeira, se tiver banco oficial, prefere ao banco privado, o conhecimento de quem é o credor, não deve haver dúvida quanto ao credor, o endereço do credor também deve ser conhecido, o objeto da consignação não pode ser litigioso e o devedor deve ser capaz. Então esses são basicamente os requisitos para a consignação extrajudicial e claro, né, coloco também aqui no manual, você vai conseguir observar que mesmo esses requisitos estando preenchidos, ainda assim não é obrigatória a via extrajudicial, né? Mesmo naquelas hipóteses em que cabe a solução extrajudicial, se for da opção do autor a propositura da ação consignatória, haverá interesse de agir nesse sentido, não será, portanto, causa de extinção do processo. Eu trato também, né, depois de falar dos requisitos do procedimento, é um procedimento administrativo que ocorre lá na instituição financeira. Então o devedor basicamente ele abre uma conta especial em nome do credor. Esse credor ele é notificado, né, por uma carta R e aí ele tem 10 dias para responder a esta notificação. Havia uma dúvida no CPC anterior do termo inicial desse prazo, né, porque a lei simplesmente nada falava a esse respeito, mas agora fala, né, é a juntada do AR, né, a devolução do AR para esse procedimento administrativo que se instaura no banco. Porque havia uma dúvida, será esse o momento ou a assinatura do AR, né? E agora está resolvido por previsão legal, né? Claro, né, o credor pode aparecer lá e levantar o dinheiro, acabou o assunto. Ele pode não aparecer, o dinheiro ficar lá à disposição dele para o dia que ele quiser pegar. Ele pode levantar o dinheiro e fazer uma ressalva quanto ao valor, o que o habilita, o legitima a uma cobrança da diferença, e ele pode simplesmente recusar o depósito, né? Ah, Daniel, precisa justificar, né? Não precisa justificar nada. Você não está falando com o juiz, você está falando com o banco, né? O banco não quer nem saber por que você não aceitou o depósito. Você vai lá e rejeita o depósito. A partir dessa rejeição, o autor, né, desse depósito, ele vai ter 30 dias para ingressar com uma ação consignatória. Pô, Daniel, por quê? Porque se ele não fizer em 30 dias não pode mais? Não, não é isso. É porque se ele entrar com a ação consignatória em 30 dias, ele consegue aproveitar o depósito extrajudicial como depósito em juízo. E por que isso é positivo, Daniel? É só uma questão de facilidade? Não, não. Isso é positivo porque ele não sente os efeitos da mora. É para isso que ele está consignando, para se livrar dos efeitos da mora. Agora, se há recusa extrajudicial e aí eu demoro, 3 meses para entrar com ação consignatória, eu vou ter que calcular esses 4 meses a mora. Vamos imaginar, a obrigação tem que ser de pagar, então eu vou falar os juros da mora. E aí, quando eu fizer essa nova consignação lá na frente, já não vai ser pelo valor que eu fiz lá atrás, porque você vai ter que agregar esses efeitos da mora, no caso específico da obrigação de pagar os juros de mora, né? No tópico 25.3 eu trato da competência,
que cá entre nós não tem nenhum grande segredo, né? Vamos ser sinceros, porque o artigo 540 do CPC, ele nos resolve, né? Ele simplesmente vai dizer, olha, tudo vai depender, ou é domicílio do autor, ou é domicílio do réu, né? E quem define se o domicílio é do autor ou do réu é, na verdade, a natureza da obrigação. E, de novo, né? Aliás, esse diálogo entre CPC e Código Civil é muito intenso nos procedimentos especiais, né? Quem sabe por isso que eu não gosto de procedimentos especiais. De fato, não gosto mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece aqui é que você tem que definir, e perceba, não seremos nós do processo que definiremos isso, essa definição vem do direito material, se a obrigação é quesível ou portável. Porque é justamente essa distinção que define o local do cumprimento da obrigação. E a nossa regra de competência ela é muito sossegada. É o local do cumprimento da obrigação. E aí você vai ter que descobrir se a obrigação é quesível ou portável para descobrir que local do cumprimento é esse, domicílio do autor ou domicílio do réu. Temos aqui, ainda que com alguma divergência, mas eu assim, sinceramente, nunca consegui entender bem essa divergência, porque ela existe, mas me parece algo, na minha percepção, até certo ponto indiscutível, no sentido de que essa é uma competência relativa. Eu não consigo ver, porque previsão nenhuma tem nesse sentido, e aliás, sentido nenhum teria, se houvesse uma previsão nesse sentido, de tornar essa competência territorial absoluta. Na verdade, não vejo nenhuma razoabilidade nisso, além, é óbvio, da falta de previsão legal. Então, me parece que seja uma competência mesmo relativa, salvo numa hipótese, que é aquela hipótese de prestação de contas, consignação em pagamento, que pode ser feita, né, por via do foro de eleição, que aí a gente vai mudar essa competência, como eu acho que é relativa, não teria problema, né? E aí a gente vai mudar essa regra de competência por foro, tem a prorrogação também, né, se o réu não alegar, e assim nós vamos. Bom, a legitimidade padrão, o autor é o pretenso devedor, o réu é o pretenso credor. Mas, na verdade, e eu até reputo como uma especialidade desse procedimento, porque a legitimidade ativa para uma consignação e pagamento, ela, na minha percepção, é a legitimidade mais ampla de todo o sistema processual brasileiro. Agora vou dar uma exagerada. Quiçá mundial. Como se eu soubesse, né, o ordenamento de outros países. Por que eu digo isso? Eu, na verdade, digo isso porque admite-se a consignação em pagamento realizada por terceiros. Ah, não, Daniel, mas aí seriam terceiros interessados, né? Bom, na verdade, se você tiver um terceiro juridicamente interessado, você vai ter o fenômeno da subrogação. Significa dizer que a partir do momento em que ele consignar em pagamento e o credor levantar esse valor, ele vai se subrogar nos direitos do credor. Me dá um exemplo aí, Daniel. O fiador, né? O fiador percebe que há uma crise de inadimplemento, que os efeitos da mora estão comendo solto, e aí ele pensa, bom, é melhor estancar a sangria e depois eu me viro aqui com o devedor, né? Aí ele, de repente, procura, né, o credor, e o credor, por alguma razão, diz, não, de você eu não quero aceitar, eu só vou aceitar do devedor. Né? Eu quero o devedor, esse desgraçado, aí, sei lá, né, cada um, né? Eu não costumo me incomodar muito de onde vem o dinheiro, mas vamos que vamos. E aí o fiador, nesse caso, ele percebe que há um impedimento, né, a satisfação da dívida, e aí, nesse caso, ele naturalmente vai ter a legitimidade para entrar com a consignatória e subrogação. Mas o mais interessante é que é bem tranquilo na doutrina que nós admitamos um terceiro desinteressado. Quer dizer, desinteressado ninguém é, né? Vamos ser sinceros. Encontrar um sujeito desinteressado é encontrar um sujeito morto, né? Porque interesse por alguma coisa a gente sempre vai ter.
Não é interesse jurídico, entretanto. É um interesse emotivo, é um interesse político, é um interesse amoroso, né? E aí você olha, aquela garota que eu estou de olho, uma gracinha, eu vou tentar conquistá-la, eu vou impressioná-la, como? Eu vou pagar uma dívida que ela tem, né? E aí ela vai ficar achando que eu sou o maioral, né? É uma visão bem idiota, mas de idiotas o mundo está cheio. E aí essa pessoa ela vai procurar fazer o pagamento, de novo não consegue por alguma razão, sei lá, e aí vai lá e faz a consignação. Mas nesse caso é um ato de liberalidade, né? Resultado, vai pagar e não vai poder cobrar, né? E vida que segue, tá? Alguém passou aqui e me perguntou, Daniel, herdeiros, sucessores? Naturalmente, né? A legitimidade aqui contempla também os herdeiros e sucessores. No tópico 5, eu falo sobre o objeto da demanda consignatória, né? E essa hipótese do objeto da demanda consignatória, eu acabo chamando a atenção do leitor para um aspecto que me causa uma certa apreensão, que é uma defesa, é minoritária, tá? Mas eu acho que é legal a gente lembrar que vê a consignação em pagamento, e não só vê, né? Chama a consignação em pagamento de execução às avessas. Eu prefiro não misturar alhos com bugalhos, né? Me parece que cada tutela aqui tem o seu campo de atuação, com as suas regras procedimentais, e cada um no seu quadrado, né? Execução é uma coisa, consignação em pagamento é outra bem diferente. Ah, mas o objetivo delas é o mesmo, que é a satisfação da obrigação. Aí nós vamos concordar. O objetivo é o mesmo, mas até chegar lá, companheiro e companheira, nós temos muita diferença, né? E aí vem aquela questão, né? Ô Daniel, eu vou ser sincero contigo. Seja, é sempre legal. E qual vai ser aí a tua sinceridade? Pô, Daniel, a minha sinceridade vai ser reconhecer que quando eu ouço consignação em pagamento, eu já penso logo na obrigação de pagar. Legal. Eu também. Eu também. Eu tenho esses vieses, né? Eu tenho esses tiques, né? Mas aí, né, o que eu tento te lembrar aqui, e isso acaba sendo importante, é de que também a obrigação de entregar coisa, ela pode perfeitamente entrar no ambiente de uma consignação em pagamento, né? A única que vai ficar de fora, e aí me parece que por uma questão até bastante lógica, é a obrigação de fazer ou não fazer, né? Porque simplesmente não é possível você consignar um fazer ou não fazer, né? Consignar uma coisa, consignar dinheiro, a gente consegue visualizar até com certa tranquilidade, né? Passou daí, já vira doideira total. Bom, eu vou tratar aqui do procedimento, né, da consignatória, que já aviso logo, né, é um daqueles procedimentos especiais que se tem mesmo alguma especialidade, eu acho que as especialidades da consignatória elas são ocasionais, né, mas de qualquer maneira eu vou voltar nesse assunto. Mas nesse tópico aí, o 25.6, eu trato daquele procedimento padrão, né, da consignatória, sem nenhuma especialidade dentro da especialidade, né? Beleza, o código chama de procedimento especial, mas eu sei que aqui vai ficar feio o que eu vou dizer, mas seria um procedimento especial comum, né? Porque não há nenhuma especialidade ao quadrado aqui, por assim dizer. Bom, petição inicial, tradicional, 320, mas aí acontece um detalhe importante, que também esse pelo menos eu não caio, né? Mas tem muita gente que cai, imaginando que na petição inicial e como documento que a instrui, será já juntada a guia de recolhimento do depósito. Quando na verdade isso só acontece quando você tem aquela consignação extrajudicial frustrada. Porque aí o depósito já está feito e aí você vai indicar, obviamente, esse depósito já na inicial. Mas quando não há um depósito previamente realizado, você, na verdade, entra com a inicial,
deixa o juiz analisar a regularidade, e se ele entender que a tua petição inicial está ok e que ela é capaz de dar vida a esse processo, aí ele vai te intimar para você depositar em 5 dias. Tá? Ah, Daniel, eu sou vida louca, vou esperar porcaria nenhuma, esse negócio de intimar 5 dias só vai atrasar minha vida, vai demorar mais o procedimento. Então você quer saber? Já vou meter a cara e fazer o depósito inicial. Não vai. Não, que isso, Daniel, aqui é celeridade, pô, então. Eu folgo em saber. Mas não tem como fazer, né, o depósito. Como é que não tem? Não tem, porque você tem que ter os dados do processo, né? Ah, Daniel, mas eu não vou esperar o juiz me intimar. Aí beleza, você tá na correria, você quer meter correria aí? Boa, quer correria? Vai lá. Tá, Daniel, eu já distribuí, meia hora, processo eletrônico, já sei o número, vara, vou lá depositar, já junto pro juiz, na hora que essa inicial chegar pro juiz, já vai chegar o prato pronto, não tem problema nenhum, tá? Na verdade, o único problema é que se a tua petição inicial for indeferida, você vai ter um trampo extra aí para levantar essa grana, mas aí cada um com os seus problemas, né? Cavalo que corre por gosto não cansa, né? Bom, vamos citar o réu, Daniel? Vamos citar o réu, não tem especialidade nenhuma na citação, vamos fazer qualquer uma daquelas 4 formas de citação que o CPC prevê, a depender do caso, né? E aí nós temos as reações possíveis, né? E aí nós temos, desde a revelia, claro, até a contestação, passamos pelo reconhecimento jurídico do pedido, que vai se dar com o levantamento do depósito, né? A partir do momento que o réu levanta o depósito, ele está reconhecendo juridicamente o pedido. E aqui eu trato, inclusive, daquela hipótese, que é uma hipótese que parece ser esquizofrênica, mas que se justifica, que é você levantar o depósito e contestar. Ah, Daniel, quando você vai aí alegar que não é completo o depósito, não. Você vai alegar que o depósito é completo, tá certo? O autor, devedor, o cara me devia 15 conto, 15 conto em juízo. Pô, e se você já está, então, peraí. Você está reconhecendo juridicamente o pedido dele. E uma preclusão lógica, um venire contra factum próprio, de você, ao mesmo tempo que reconhece juridicamente o pedido, querer contestar. Mas aí há uma especial alegação possível, que é justamente a alegação da falta de interesse de agir. Fala, você sabe por que eu estou levantando tão tranquilo esses 15 mil? Porque você nunca me procurou para pagar esses 15 mil. Eu nunca teria criado resistência em receber, em te dar o devido recibo. Só que você não fez nada disso. Você pagou o louco aí e entrou com ação judicial. Então sabe o que é isso? Isso quer dizer que quem deu causa a esse processo não fui eu, foi você. O que o réu ele está fazendo com isso? Ele está tentando retirar do caso concreto o critério da sucumbência para fins de condenação de honorários e custas para a aplicação do critério da causalidade. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu reconheci o pedido, mas eu não dei causa a esse processo. Então eu vou perder, claro, porque eu reconheci juridicamente o pedido, quem ganha é o autor, mas eu não vou pagar honorários, eu não vou pagar custas. Então há uma racionalidade, nesse caso, de reconhecimento jurídico do pedido cumulado com a contestação. Tá? No tópico 25.7, eu trato justamente do mencionado complementação do depósito. E aí a gente acaba tendo umas especialidades interessantes, não é? Por quê? Porque abstratamente, se você... Isso, a gente tem decisão do STJ e tal, se quiser você pesquisa e vai ver lá. O STJ ele diz o seguinte, se você consignar menos do que o devido, a sentença final é de improcedência. Não, é parcial procedência, porque alguma coisa você consignou.
O STJ, aqui se valendo de regras de direito material, ele basicamente diz o seguinte, ó, você só se livra da dívida se você a pagar por inteiro. E a ação consignatória é uma ação declaratória, porque o que libera o réu, o autor da dívida, não é a decisão do juiz, é o ato consignatório em si. Resultado concreto, se não tiver o depósito completo, espere um julgamento de improcedência. E aí o que é interessante? Por uma questão de economia processual, o legislador cria um procedimento no sentido de que será possível uma complementação. Então, funciona assim. Eu vou lá e consigno 10. O réu aparece, ó, campeão, é 12. Na hora que ele fala é 12, ato contínuo, já pega os 10. Óbvio. Mas pode, Daniel? Não, pode não, deve. Porque numa altura dessa do campeonato, eu tenho alguém dizendo, eu te devo 10, e alguém dizendo, você me deve 10 mesmo, 10 mais 2. Então, evidentemente que a discussão sobre o 10, ela se tornou incontroversa, dinheiro no bolso. E aí o juiz, antes de se lançar nessa discussão, se a dívida era de 10 ou era de 12, ele intima o autor, fala, autor, chega aqui, você não errou na conta não? Não vou? Quem nunca? Te dou um prazo aí. Vai aí. Complementa. É mesmo? Complemento? Complementa. Que se você complementar, adivinha. É procedência. Você ganha. O autor, de repente, né, enfeitiçado, ele não sabe o que está por vir. Ele fala, claro, complementar aí. Porque se eu ganhar, eu me livro da sucumbência, coitado. Mal sabe o que lhe espera. Porque neste caso, novamente, nós não iremos usar o critério da sucumbência, nós iremos usar o critério da causalidade. Se o caboclo, ele coloca 10, eu reclamo que é 12, ele concorda e põe mais 2, isso significa que ele queria me pagar menos do que ele devia. E isso configura a causalidade. Quem deu causa, neste caso, foi o autor, ao querer me pagar menos do que ele me devia, conforme ele mesmo reconheceu. Mas é a vida que segue. Ô Daniel, e se ele for pro pau? Complementa, tá doido, mano? É 10 a dívida. Que história que é essa agora, 12? Não, é 10, não vou pagar mais nada. Aí acontece um negócio interessante, que é uma especialidade dentro da especialidade. E que negócio interessante é esse, Daniel? Nós vamos discutir esses dois aí. E aí perceba que a gente vai ter um objeto de discussão que não tem mais nada a ver com consignação. Nós vamos ter um objeto de discussão que vai ter a ver com o quê? Que vai ter a ver com a dívida, a existência de uma dívida. É meio que uma ação de cobrança que está rolando ali, né? Aí em sentido inverso do réu para condenar o autor. E ao final o juiz condena, se tiver, claro, se tiver a diferença ele condena. E nesse dia, olha que maravilha, nós vamos descobrir que a decisão da consignação em pagamento, embora tenha sempre como objeto principal uma mera declaração da extinção anômala da obrigação, também pode excepcionalmente conter um capítulo condenatório a pagar a quantia certa, que é justamente essa hipótese de você condenar pela diferença, né? E aí cumprimento de sentença, e aí vamos que vamos. No tópico 8, eu falo da consignação de prestações sucessivas, né? Que é muito comum, porque também é muito comum a consignação em obrigações de trato sucessivo, né? Então são aquelas circunstâncias em que você vai consignar prestações vencidas, mas vai ter durante o processo o vencimento de prestações que serão objeto também de consignação. Então a ideia é que você vai ter o direito, não precisa nem pedir na inicial, tá? Porque esse é um direito posto em juízo. Então você mesmo sem pedir nada, você vai continuar fazendo esta consignação. Você vai ter um prazo de 5 dias do inadimplemento, tá? Então a cada dia que vencer a parcela, você conta 5 dias e não para, tá, de fazer,
porque uma quebra na sucessão de consignações aqui vai levar à inadmissão da próxima. Ai, Daniel, agora danou. Você fala, calma, meu. Calma, só tá nervoso. Por quê? Qual que é a tua preocupação? Ah, então, aconteceu comigo aqui, mano. Nem foi culpa minha, doutor. Culpa foi do cliente, porque quem vai consignar é o cliente, né? Quem vai entrar com o turu. Só falta o Adevo ter que entrar com o turu. E aí ele não me mandou no prazo, eu perdi. Falei mesmo, aí como é que foi isso aí? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha lá um contrato de 30 meses. A gente estava consignando tal, estava no 22 já, faltava 8. Aí na 23 o cara atrasou, danou-se. E agora? Porra, agora você entra com uma outra ação consignatória, né? O que você acha que você vai fazer? Calcula os juros de mora aí dessa prestação que você deixou de pagar e aí já inicia uma outra consignatória. Se bobear ainda dá até para cavar uma conexão, né? Porque o contrato aí é o mesmo, né? E vai até para o mesmo juízo e vamos que vamos. Agora, a grande questão aqui dessa consignação de prestações sucessivas, e eu coloco aqui porque é uma discussão doutrinária bem intensa, e não há uma solução jurisprudencial, pelo menos não que eu conheça. Inclusive, se você conhecer, você me avise, por favor, que aí a gente pode melhorar aqui. No sentido do termo final, né, dessas consignações. E a grande discussão ela vai ser o seguinte, olha, deu a sentença. E é claro, né, que se deu a sentença, transitou em julgado, acabou. Né? Se tem prestação ainda em aberto, você vai ter que entrar com outra consignatória, porque o processo acabou. Tá? Mas a discussão ela vem quando você tem a apelação. Né? E aí aquela história, pô, Daniel, rolou uma apelação, eu continuo consignando, eu posso consignar até o trânsito em julgado ou eu fico só na sentença? Então, é complicado porque não tem previsão legal e aí a gente tem uma divisão doutrinária forte aqui entre a sentença e o trânsito em julgado. No final das contas, a gente tem que lembrar que há um dispositivo lá na Lei de Locações, que é o artigo 67, inciso 3º da Lei 8.245, que fala que lá na Lei de Locações, que a gente também tem consignatória, né, só pode ser até a sentença. E aí há uma corrente doutrinária que manda aplicar isso na omissão do CPC, manda aplicar essa regra também ao CPC. Né? É uma ideia interessante, né, naquela concepção que vem agora sendo mais levantada, né, o professor Leonardo Carneiro está trabalhando bem isso, de que não há leis especiais e lei comum, né? O que há são normas especiais e norma comum. Então eu posso ter uma norma comum numa lei especial, seria esse o caso, porque ela não está prevendo nada de diferente na consignatória locatícia. Né? É uma regra de consignação. Então, se não há uma regra dessa no CPC, aparentemente seria razoável utilizá-la lá. Mas é polêmica, polêmico. O tópico 9º, ele trata de uma singularidade procedimental que eu acho que é a maior que tem. Né? Se a gente está trabalhando em procedimento especial, essa certamente é a que mais me chama a atenção. Por quê? Porque ela imagina a seguinte hipótese. Né? Essa eu vivi também. Bom, eu já vivi tudo também, para ser sincero. Mas essa eu vivi num caso concreto que eu vou te dizer. Que é o seguinte. Eu tenho dúvida a quem pagar. E eu sei que quem paga mal, paga 2 vezes. Então, não passe sufoco. Não precisa. Você está em dúvida a quem pagar? Porque 2 ou mais sujeitos se dizem seus credores, seu credor, consignem pagamento e põe lá um litisconsórcio necessário no polo passivo. Beleza. Aí, o que acontece para ter essa especialidade que eu estou aqui comentando? Nós temos uma contestação, aliás, 2, vamos imaginar que sejam 2 credores, pode até ser mais, mas vamos imaginar 2 para não zoar. Então eu tenho 2 credores, e esses 2 credores, eles em contestação, alegam exclusivamente a titularidade do crédito. Não falam mais nada.
Fala, ó, o valor é esse, está correto, perfeito, vem para mim. E o outro réu, valor perfeito, vem para mim. Nesse caso, olha que doideira procedimental. O juiz declara extinta a obrigação e exclui o autor do processo, tirando inclusive 20% do depósito para pagar o adebo. Até o adebo já sai com aquele sorriso no rosto, porque a grana está lá, já pega. E o processo, né? O processo continua com os dois réus. Eita! Então aí vai ser um processo sem autor e com dois réus disputando entre eles o bem da vida, que é o valor devido, é isso aí. Diferente, né? É bem diferente. Essa é uma técnica diferenciada daquelas, né? E eu comentei, né, que eu vivi uma situação dessa, porque o pessoal aí que me segue já há um tempo, né, sabe que eu sou torcedor da Portuguesa de Desportos, né? Aliás, nosso centenário, né? E eu fui durante um ano diretor jurídico lá, chamavam de vice-presidente, para você se sentir importante, mas era o diretor jurídico não remunerado da Portuguesa. E aí teve uma situação interessante, que foi a seguinte: nós vendemos um jogador para o São Paulo. E o São Paulo teria que pagar esse jogador em 2 parcelas. Aí pagou a primeira e tinha que pagar a outra, sei lá, alguns meses depois. E aí, um pouco antes do São Paulo pagar, um conselheiro da Portuguesa notificou o São Paulo e mostrou um contrato de cessão de crédito, dizendo, olha, a Portuguesa ela me cedeu esse crédito, de maneira que quando você for pagar, você pague a mim, né? A diretoria jurídica do São Paulo, né, que não é boba nem nada, pelo contrário, ela manda uma comunicação para a Portuguesa, eu recebo lá como diretor jurídico, dizendo, é para pagar ele mesmo? E aí a gente faz uma análise e a análise acaba revelando que aquele contrato de cessão de crédito, ele não teria sido celebrado dentro dos regramentos estatutários, né? Questão de assinatura, questão temporal, tinha lá alguns vícios. E aí nós notificamos o São Paulo, dizendo, não, esse contrato é nulo, não vá pagar o conselheiro, porque se você pagar, você vai ter que pagar depois para nós. Mas assim, no exato momento em que eu mandei a notificação, eu já sabia qual era as cenas do próximo capítulo, né? Óbvio. A diretoria do São Paulo, que, insisto, não é boba nem nada, bem ao contrário, falou, eu que não vou ser aqui, né, o credor que vai analisar se o contrato é válido ou não, os dois estão se dizendo credores, pegou essas 2 notificações, instruiu a inicial, dizendo, aí, juiz, eu quero pagar aí a parcela, e os dois estão brigando entre eles. E aí o que aconteceu? A Portuguesa e o conselheiro entraram para dizer, não, é meu. Ninguém reclamou, porque de fato a parcela era X, o São Paulo depositou X. São Paulo excluído do processo e nós continuamos na briga Portuguesa versus conselheiro, né? Bom, o último tópico aqui é até um tópico no qual eu quebro uma promessa, né? Aliás, não é uma promessa, que eu não fiz promessa para ninguém, mas eu quebro aquele corte inicial que eu havia feito, né? No sentido de que eu trataria apenas dos procedimentos especiais do CPC, e eu acabo trazendo a consignatória de aluguéis e outros encargos locatícios, que é uma ação consignatória, que tem um procedimento especial, mas que só usa o procedimento especial do CPC subsidiariamente. Porque lá nós temos um regramento próprio, que acaba, na verdade, sendo uma combinação do artigo 58, porque o artigo 58, ele, na verdade, prevê regras para todas as ações locatícias, né? E, no caso específico, o 67, que acaba nos trazendo algumas regras interessantes a respeito da consignação locatícia, né? E eu chamo a atenção aqui, uma delas, na verdade, eu já adiantei, que na prestação continuada
só pode ir até a sentença, e há uma outra diferença com o CPC, porque a consignação locatícia ela tem que ser no dia do inadimplemento, não tem aquele prazo de 5 dias. Então essa é uma diferença interessante, né? E uma outra diferença aqui legal, que eu acho importante de lembrar, é a viabilização reconvencional do despejo. Porque perceba, eu quando entro com uma consignatória de aluguel, eu estou querendo o quê? Convencer o juiz de que eu estou em dia com o meu aluguel. Se eu perder essa ação, eu vou ter uma declaração de que eu devo. A declaração de que eu devo o aluguel é condição suficiente para o meu despejo. Mas é evidente que se não houver um pedido expresso do despejo, ele não vai acontecer. Então aí o próprio artigo 67 já alerta, né, o réu locador no sentido de que se ele quiser o despejo, ele vai ter que pedir. Porque se ele não pedir, a única coisa que ele vai ter ao final é a certeza jurídica de que o sujeito é devedor. E aí dificilmente você vai conseguir sacar num 515 inciso 1º uma força executiva de despejo dessa declaração, né? Porque aqui não é uma declaração de dívida, mas que não vai me levar a uma cobrança, né? Vai me levar a um despejo. E aí você vai ter, obviamente, uma dificuldade de conseguir executar essa mera declaração. Agora, se tiver a reconvenção pedindo despejo, aí é mamãozinho com açúcar, né? Bom, gente, então era isso aí que eu queria conversar com vocês, né? Semana que vem estamos de volta. Vamos aí ter um bom tempo aí para falar de procedimentos especiais. Eu vou até reunir alguns, né? Porque ninguém merece, né? Divisão e demarcação de terras particulares. Não, a regulação de avaria grossa é a que mais me chama a atenção, né? Direito marítimo. É casca. Mas vamos que vamos. Vamos levando. A reconvenção é sim na própria contestação, como regra geral. Tá bom? Botar o cupom lá. Valeu, gente. Até semana que vem.